Ecce Homo. Distribuição sinapse. Sabemos que a espécie Homo sapiens é única em diversos sentidos. Mas uma de suas características mais distintas é o estranho costume de usar roupas. Moda e vestuário. Versão brasileira. Áudio News. É claro, somos a única espécie da natureza desprovida de plumagem ou escamas. Mas inventamos diversas maneiras de nos vestir. Nós nos revelamos através do que vestimos. Às vezes, quanto mais peças usamos, mais nos expomos. Ao escolhermos nossas roupas, demonstramos nossas convicções religiosas, revelamos nosso sexo, nossa posição social, nossa origem étnica, nossa profissão, ou mesmo nossa intenção de chocar. As roupas indicam nossa individualidade, nosso desejo de agradar e, às vezes, nossa originalidade. A maneira de nos vestirmos nos permite revelar aos outros por qual estágio de nossas vidas estamos passando. O vestuário é parte de nossa identidade, e despir uma pessoa de suas roupas significa despi-la de sua dignidade. Por que os seres humanos começaram a usar roupas? Quando e como os primeiros seres humanos que se vestiram tiveram a ideia de adotar essa segunda pelagem? Proteção ou sedução? Admitindo-se que os primeiros seres humanos provavelmente viveram em climas quentes, não foi o frio o responsável por se cobrirem com folhas. Teria sido então por pudor? Tradicionalmente, os antropólogos costumam concordar que houve dois motivos primordiais: esconder a nudez e proteger-se do frio, calor e chuva. Mas a partir daí há várias divergências, como, por exemplo, esconder a nudez. Mas o que se considera como nudez? Devemos cobrir os seios, as genitálias, as nádegas? Em alguns países, a nudez pode estar no nariz, nos pés, nos dentes. Assim como a beleza, a nudez está nos olhos de quem a vê. Algumas tribos vivem completamente desnudas, mas ainda assim estão vestidas. Com o quê? Tatuagens, sinais, objetos, joias, plumas, ornamentos, dentre outras coisas. Para eles, estão completamente vestidos. Não levou muito tempo até nossos ancestrais que viveram nos grandes glaciais descobrirem as vantagens de se vestir com pele animal. Ela servia como um escudo, protegendo suas peles sensíveis não só contra o vento, frio e umidade, mas também contra espinhos e pedras pontiagudas. Podemos dizer que os seres humanos começaram a se vestir 600 mil anos antes de Cristo,
praticamente junto com o aparecimento do Homo sapiens. Em escavações arqueológicas sempre surgem fragmentos de agulhas, provavelmente utilizadas para costurar. Elas eram feitas de ossos e tinham um orifício em uma das extremidades. Também são encontrados materiais utilizados na raspagem de peles animais. Há mais de 10.000 anos, os camponeses da Mesopotâmia descobriram a arte da tecelagem da lã. A roupa era enrolada sobre o corpo, às vezes mantida em sua cor original, outras vezes tingida, utilizando-se um largo espectro de cores e pinturas em formas geométricas. A cor branca simbolizava a pureza entre os egípcios. Para eles, a fibra que melhor representava a sensação de pureza era o linho. O linho clareia-se naturalmente sob a luz do sol. De acordo com a ideologia egípcia, o sol era considerado como um deus e purificava o tom bege do linho, tornando-o branco. Somente os faraós não utilizavam ornamentos. O símbolo do poder era a cauda de um leão, usada como um falso cavanhaque, mesmo que o faraó fosse uma mulher. Para os romanos, a cor de significado especial era o vermelho. O vermelho é associado ao calor. É uma das cores primárias que não possui variáveis antropológicas, seja qual for a cultura. Geralmente, o vermelho relaciona-se ao calor, à força e à vida, ou seja, é a cor do poder. Para os romanos, a roupa sempre teve grande significado. Quando um senador envolvia sua mão com um pedaço de sua toga, queria demonstrar que estava se preparando para um discurso de grande relevância. Os magistrados utilizavam as mangas de suas vestes para realçar sua autoridade no tribunal. Quando iam ao fórum, os patrícios enrolavam parte de suas togas em seus pulsos esquerdos para protegerem-se de golpes, caso houvesse algum contratempo. As roupas sem corte sempre foram encontradas em regiões quentes, até mesmo em climas temperados. Inclusive no Mediterrâneo, os materiais confeccionados para roupas que aderissem melhor ao formato do corpo foram idealizados por pessoas que viviam nas montanhas ou em países mais frios. As grandes invasões dos bárbaros destruíram o Império Romano em 476 e tiveram um efeito singular. Como consequência, os romanos começaram a usar calças sobre suas vestes e os bárbaros vestes sobre suas calças. Assim sendo, vitoriosos e derrotados acabaram utilizando exatamente a mesma roupagem que veio a se tornar a vestimenta padrão da Idade Média. No início da Idade Média, as condições de vida eram tão difíceis que só se pensava na própria sobrevivência. O vestuário sofreu apenas algumas mudanças até o século XII. Então, os expedicionários enviados para reconquistar Jerusalém retornaram do Oriente Médio. Eles descobriram uma coisa que não puderam esquecer: um estilo de vida mais refinado e agradável. Foi o início da nobreza, da elegância. Idealizou-se um novo padrão feminino e as roupas começaram a realçar a silhueta da mulher. Em meados do século XIII, os romances cortesãos sugeriram novas atitudes que tornaram as mulheres mais sedutoras. Diferentes tipos de calçados, surgindo por debaixo dos vestidos, enfatizavam os pés delicados e permitiam à mulher movimentos que melhor revelavam suas curvas naturais.
Para tornar-se um valioso objeto de sedução, a mulher deveria ser virtuosa. Botões abotoando suas mangas era algo duvidoso. Significava que ela poderia despir-se com uma rapidez um tanto suspeita. Seria mais apropriado que os botões fossem costurados, de tal forma que se precisasse descosturá-los sempre ao vestir-se ou despir-se. Em meados do século XIV, ocorreu uma importante mudança na sociedade ocidental. A moda foi inventada. Foi realmente uma grande invenção, tendo contribuído para algo inteiramente novo e diferente. Anteriormente, o que agregava valor às coisas era a fidelidade ao passado. As pessoas imitavam o que os seus ancestrais haviam feito tempos atrás. Antigos modelos eram copiados e esta era a fonte de valor do objeto. Se refletirmos, veremos que algo totalmente diferente aconteceu com o surgimento da moda. Agora, o que realmente contava era a novidade. Isso sim significava estar na moda. O importante era mudar e não se parecer com as gerações anteriores. O vestuário evoluiu de maneira ainda mais rápida com o surgimento de novas técnicas que facilitaram a produção de aviamentos. Os artesãos de cidades europeias desenvolveram certas especialidades. Bruges, por exemplo, tornou-se o centro dos rendados. Pela primeira vez podíamos ver a diferença entre o vestuário masculino e feminino. Os homens usavam calças justas, precursoras das calças usadas atualmente, e as mulheres usavam vestidos longos, mas que ainda revelavam seus corpos. A partir daí, em todos os países ocidentais, os vestidos eram usados somente por mulheres, membros da igreja e acadêmicos. As calças, que permitiam liberdade de movimentos, tornaram-se símbolo exclusivo da autoridade masculina. Acessórios típicos marcaram esse primeiro período da moda. As mulheres usavam enormes chapéus em formato de cone. Os homens ainda usavam meias e calções, mas agora por uma questão de pudor, costurados em uma forquilha, sendo que as meias terminavam em um longo e pontudo sapato. Na tentativa de distinguir as diferentes classes sociais, o comprimento das pontas dos sapatos era rigorosamente regulado. 2,5 vezes o comprimento do pé para os duques, 1,5 vezes para cavaleiros e apenas metade a mais para os homens comuns. O vestuário e seus ornamentos eram regulados pelas leis suntuárias, visando reservar somente à aristocracia o direito de externar sinais de riqueza. As leis pretendiam impedir que algumas pessoas usassem ouro, prata, seda, determinados casacos de pele, etc. Essas leis existiram por um longo período, mas eram ignoradas. Sempre que se lia algo a respeito das leis suntuárias, a crônica lamentava sua desobediência e que mulheres da classe média se vestiam como condessas, não havendo maneira de distingui-las. A ditadura da moda. Na Renascença, a moda europeia foi criada visando enfatizar as características de cada sexo. Os ombros das roupas masculinas tornaram-se exageradamente largos. E a avantajada proteção na região genital enfatizava a virilidade. A silhueta mais desejada nas mulheres era semelhante ao formato de um violão, comprimida na cintura.
Isso deu origem ao corpete, precursor do espartilho, responsável por reduzir a cintura das mulheres nos últimos 400 anos. Foi na corte de Luís XIV, na segunda metade do século XVII, que os franceses atingiram extremos de extravagância sem precedentes. Luís XIV utilizava a moda para fins políticos, para introduzir sua aristocracia, que naquela época era um tanto irreverente. A superioridade de Luís XIV era estabelecida através da moda e o prestígio da nação se baseava na aparência. Luís XIV parece ter sido o único monarca a assimilar que a aparência podia ser usada para transformar a sociedade. Houve uma época em que costumes vindos da Turquia viraram moda na corte real. Às vezes, o único artifício de moda podia ser uma falsa pinta localizada estrategicamente no rosto das mulheres e que tinha como intuito transmitir mensagens diretas. No canto dos olhos, apaixonada. Nas maçãs do rosto, travessa. Nos lábios, disposta ao flerte. Sempre que alguma peça do vestuário agradava ao rei, as cortesãs prontamente a adotavam. Foi o que escreveu a princesa Palatina em sua carta datada de 14 de dezembro de 1676. A cada dia que passa, maiores são os favores que o rei me oferece. Como resultado, atualmente ando muito mais na moda. Não importa o que eu diga ou o que eu faça, as cortesãs me admiram desde que decidi usar uma antiga estola de pele para manter o meu pescoço aquecido. Todas elas mandaram fazer uma no mesmo estilo. É a última moda. No reinado de Luís XV, as armações criadas para dar volume lateral às saias tornaram-se tão grandes que as mulheres mal passavam pelos portais ou dividiam o mesmo sofá. Chegou a ser necessário criar mobílias específicas em virtude dessa nova moda. Poderia esse espaço vazio em torno das mulheres servir de esconderijo a possíveis amantes, como afirmavam os moralistas da época? No século XVIII, na corte de Luís XVI, os penteados eram tão altos que a boca da mulher encontrava-se à mesma distância de seus pés e do topo do penteado. Esse enorme emaranhado de cabelos, usado por vários meses seguidos, chegava a ficar infestado por insetos e até mesmo ninhos de ratos. O advento da Revolução Francesa deu fim a todos esses excessos no vestuário. Tornou-se atitude suicida ostentar status de nobreza. O melhor era vestir-se de maneira bem simples para evitar a guilhotina. Houve uma mudança radical no século XIX. Iniciou-se a era da indústria, do trabalho e do dinheiro. Os ternos pretos usados pelos homens naquele período já refletiam isso. Havia o desejo de posicionar-se contra o mundo da aristocracia com seu consumo desmedido e glorificar o mundo do trabalho, da austeridade, da devoção, do progresso. Agora, somente as mulheres mantinham a tradição de excentricidade, frivolidade e exibicionismo, uma vez que eram confinadas à vida privada de suas residências. Na verdade, a ociosidade de uma mulher era proporcional ao sucesso de seu marido. A cutis ligeiramente pálida, sinalizando sua inatividade, tornou-se algo tão elegante que algumas senhoras das classes média e alta chegavam a beber vinagre antes de uma festa para obter um aspecto doentio. Os espartilhos de tão apertados chegavam a provocar desmaios.
Mas talvez esse fenômeno não tenha se difundido tanto quanto pensamos. Gostaria de ganhar $1 por pessoa que diz: lembra-se de Scarlett O'Hara, espremida naquele espartilho? A maioria de nós não precisa fazer isso. Após as modificações feitas em meados do século passado, os espartilhos tinham que ser amarrados pelas costas por uma criada ou pela irmã, mas na maioria das vezes era apenas afrouxado pela frente ao deitar-se e reapertado na manhã seguinte. Para definir melhor a cintura, as saias tornaram-se exageradamente volumosas, auxiliadas ainda por uma nova invenção, as anáguas. A maioria das mulheres ocidentais nunca havia usado roupas de baixo. Em meados do século XIX, os salões de baile tinham que afixar um aviso proibindo senhoras desprovidas de pantalonas de levantarem suas pernas acima da cintura. Em 1858, houve em Paris um importante evento no mundo da moda. O inglês Charles Frederick Worth abriu o primeiro ateliê de alta costura. Worth foi a primeira pessoa a idealizar a moda prêt-à-porter. Ao contrário da tradição, quando as mulheres iam aos seus costureiros com seus próprios materiais e utensílios e os dois decidiam juntos como seria o modelo, elas agora iam ao ateliê de Worth e escolhiam dentre vários modelos prontos aquele de que mais gostavam. Então, o modelo era feito sob medida para elas. Com isso, Worth estabeleceu algo novo na moda. A partir daí, costureiros e alfaiates deixaram de ser meros fornecedores. Tornaram-se também artistas, lançando moda e criando novos estilos. Em 1867, Worth liberou a mulher do uso das anáguas, peça que ele detestava. Substituiu-as pela anquinha, uma espécie de armação usada sobre os quadris. No início do século XX, as mulheres substituíram o espartilho por peças que permitiam maior liberdade de movimentos. Durante a Primeira Grande Guerra, os tecidos foram racionados, fazendo com que as saias fossem encurtadas à altura dos tornozelos. E em 1920, pela primeira vez na história, as saias deixariam os joelhos à mostra. O ateliê de Gabrielle Chanel foi o símbolo clássico de um novo estilo de moda para as mulheres modernas. Coco Chanel exerceu grande influência na moda e foi extremamente bem-sucedida. Estima-se que em 1930, sua grife faturava 120 milhões de francos e empregava mais de 2.000 pessoas. Durante a Segunda Grande Guerra, várias mulheres que contribuíram ativamente na guerra começaram a usar calças. Mas logo após o seu término, elas quiseram esquecer os tempos de privação e retornar à elegância. Rebelião e identidade. Após o uso de calças, a nova revolução na moda feminina foi a mini saia, surgida nos anos 60.
Apesar de ter sido adotada por várias mulheres, a minissaia causou muita polêmica. Repórteres corriam atrás de celebridades capazes de usar saias às vezes 3 centímetros mais curtas e publicavam fotografias de Jacqueline Kennedy com os joelhos à mostra. Em Londres, as saias tornaram-se curtas rapidamente, enquanto que nos Estados Unidos elas foram adotadas num ritmo mais lento. E, pouco a pouco, adultos e até avós começaram a encurtá-las. A minissaia era tão associada à juventude e à revolução sexual que, quando desapareceu, muitos ficaram frustrados e eles a queriam de volta, porque, com o seu fim, tinham a impressão de que a revolução sexual havia terminado. Durante os anos 60, a geração pós-guerra atingiu a adolescência e se rebelou contra o autoritarismo e o conformismo. Da noite para o dia, eles pararam de se vestir como seus pais e criaram um novo visual. Nos anos 60, com certeza, a moda expressava muito mais os interesses de cada indivíduo do que sua classe social. A maioria dos hippies pertencia à classe média, mas usava roupas rasgadas, jeans usados e camisetas. No começo dos anos 70, o vestuário passou a representar muito mais o estilo da tribo a qual se pertencia do que sua posição socioeconômica. Os anos 70 foram chamados de década do mau gosto. E se lembrarmos dos estilos daquela época, é fácil compreender como eram loucos. Enormes lapelas, sapatos plataforma, tecidos artificiais, cores berrantes como verde-limão e roxo. Os estilos eram os mais loucos possíveis, pois havia uma espécie de rebelião contra a arbitrariedade da moda. O vestuário muda a imagem do corpo. Ele o torna o centro das atenções. As ombreiras usadas nos anos 80, por exemplo, davam a impressão de força, poder e autoafirmação. Dia após dia, as roupas tornam-se cada vez mais um livro aberto, um livro que conta a história de quem as veste. Palavras não são necessárias para expressar toda essa eloquência. A maneira como nos vestimos já diz tudo. Na verdade, vestir-se compreende todos os 5 sentidos do corpo, porque envolve o perfume que usamos e pode envolver também o som. Muitas das texturas que vestimos produzem som ao caminharmos. As joias que usamos produzem som. Esses são apenas alguns exemplos de artigos que costumamos usar, dentre outras coisas que fazemos para modificar nossos corpos. Nossas roupas expressam o que somos e o que sentimos. Felicidade, tristeza, discrição ou evidência. Podemos nos divertir mudando nossas imagens várias vezes por dia, apenas trocando de roupa.
A roupa também pode representar sinal de protesto. Esse comportamento é típico dos jovens, provavelmente porque são eles que costumam se rebelar contra os valores da sociedade. Tatuagens e piercings são uma maneira de demonstrar que eles são mais valentes e atrevidos que os adultos. Eis aqui um excelente exemplo disso. Existe um segmento da população, particularmente entre jovens norte-americanos, que usam roupas muito largas. Segundo parece, uma das explicações plausíveis seria que, quando alguém ia para a prisão nos Estados Unidos, tomavam-lhe o cinto. Quando libertado, suas calças haviam ficado muito largas, pois perdia-se muito peso na prisão e então elas escorregavam e arrastavam no chão. O gancho ficava mais abaixo. Parece que esse fenômeno da moda, o jeans que vemos pelas ruas, quer dizer: pertenço ao gueto, sou de uma vizinhança barra pesada e sou barra pesada também. Parecia que a sociedade em geral havia decidido libertar-se da ditadura da moda. Os tempos em que o corte de uma calça ou a altura dos saltos de um sapato deveriam ser exatamente o imposto pela moda passaram. Tempos em que o comprimento das saias era medido milimetricamente e seguia-se rigorosamente o padrão de cores de cada estação. Essa é a mudança fundamental. A moda não pode mais impor padrões como fazia no passado. Atualmente, as mulheres adotam a moda somente quando lhes agrada ou lhes cai bem, e podem escolher entre diversos estilos. Et elles choisissent entre des modes diverses. Hoje podemos usar um casaco por vários anos e ele nunca sairá da moda. Na verdade, as pessoas gastam cada vez menos dinheiro comprando roupas. O motivo que realmente conta se restringe a parecer-se jovem. Não seria correto dizer que a moda desapareceu completamente, mas suas fontes mudaram. As indústrias da alta costura e do prêt-à-porter não são mais as únicas existentes na moda. Agora, pequenos grupos de pessoas, podem ser clubbers ou skatistas, que criaram um estilo copiado por jovens no mundo inteiro. Músicos, os homossexuais são grandes criadores de estilo. A moda não é mais imposta de cima para baixo ou simplesmente emerge das ruas. O que existe são pequenos centros onde a moda acontece e, a partir daí, se espalha em círculos concêntricos. Veja, por exemplo, os skatistas. Em determinadas cidades, serão eles os criadores de uma nova tendência. Eles serão escolhidos por profissionais para figurarem em revistas e videoclipes exibidos em todo o planeta. Então, skatistas do Japão vestirão algo que surgiu em Nova York, por exemplo. Vestuário mundial. Nossas roupas nos envolvem como uma segunda camada de pele. Elas adquirem nosso cheiro, são moldadas pelo formato de nossos corpos.
Existem marcas relativas à atividade que praticamos. A roupa está intrinsecamente ligada ao que somos. E também revela a que grupo cultural pertencemos. Às vezes, essa é sua principal função. Roupas de caráter étnico são usadas por pessoas que pertencem a uma determinada comunidade. Elas servem para identificar seus integrantes, fortalecer a coesão social e demonstrar seus valores. Veja o sari, por exemplo. É uma peça inteira de tecido envolvendo o corpo, porque a cultura hindu enxerga a humanidade como elemento de um todo. Esse todo é sagrado e, portanto, um tecido não pode ser cortado. Nos países muçulmanos, a mulher não deve mostrar seu corpo a ninguém, a não ser ao marido. Por isso, deve usar roupas largas, escondendo-o dos outros. Ela também deve cobrir seus cabelos, pois eles possuem uma conotação sexual naqueles países. Deixando de lado as diferenças culturais, existe algo constante do vestuário de praticamente todas as sociedades. Há sempre uma distinção entre o vestuário masculino e feminino onde quer que seja, não importa em que proporções. Às vezes, por exemplo, a mesma peça é vestida diferentemente por homens e mulheres. Certas tribos da Lapônia, por exemplo, usam exatamente a mesma roupa. Ela é metade azul, metade vermelha. Para os homens, a parte de baixo é azul e a de cima vermelha, e para as mulheres o inverso. Às vezes, as diferenças são tênues, mas sejam elas quais forem, sempre existem. A distinção entre o vestuário masculino e o feminino reflete com frequência as relações entre os sexos, que variam era após era. Roupas de couro, saltos enormes, peças íntimas com apelo fetichista, corpetes, que há 30 anos eram vistos somente como pornografia, hoje aparecem cada vez mais nas passarelas, casas noturnas e até nas ruas. Isso se deve em grande parte à revolução sexual dos anos 60 e 70, bem como ao feminismo. Apesar de muitas feministas considerarem tais roupas vulgares, o movimento fortaleceu o poder das mulheres, tornando-as capazes de usar essas peças em público. Concluímos, então, que a revolução sexual, em conjunto com o movimento feminista, trouxe para as ruas roupas com alto apelo erótico. O vestuário varia de acordo com os valores de cada sociedade. Mas podemos notar que a moda ocidental se difunde cada vez mais ao redor do mundo. Entretanto, observando mais de perto, aquilo que chamamos de vestuário ocidental já passou por diversas transformações. Contudo, temos que ter cautela com a definição de vestuário ocidental.
Pois a esta altura há tanta gente se vestindo desse jeito que seria um exagero considerá-lo ocidental. Prefiro chamar de vestuário universal, moda universal, vestuário cosmopolita ou moda cosmopolita ao invés de apenas ocidental. O fato de um indivíduo, seja qual for sua origem, usar voluntariamente um tipo de roupa claramente associada a uma outra cultura significa uma mensagem para o resto do mundo. Por exemplo, onde quer que você esteja, um terno será sempre associado à política ou a negócios. No decorrer da história, a miscigenação entre os povos sempre influenciou na evolução do vestuário. O vestuário chinês, por exemplo, é uma criação híbrida do século XX, mesclando as influências chinesa, manchu e europeia. Porém, apesar dos intercâmbios culturais, em geral a nação dominante detém o poder da influência na moda internacional. A influência mundial dominante no decorrer da segunda metade do século XX vem da América do Norte, liderada pelos Estados Unidos. Portanto, o estilo de vida americano é o estilo de vida universal, e a peça de roupa que simboliza os Estados Unidos, o jeans, tornou-se símbolo internacional. O refrigerante que simboliza os Estados Unidos, aquela latinha vermelha, que não devemos aqui especificar o nome, tornou-se símbolo internacional. E por aí vai. Todos esses fenômenos se difundiram. Quanto tempo vão durar? Uns bons anos ainda, eu acho. Pelo menos o jeans. Forçados a encarar o jeans como detentor do título de roupa universal, alguns recusam-se veementemente a aceitá-lo como padrão mundial, que elimina características individuais. Mas eles não levam em conta a imaginação fértil dos que usam jeans. Mais importante que a cultura a que pertencem, para algumas pessoas, vestir-se é uma arte praticada com mais prazer do que qualquer outra coisa. E no futuro, quais as roupas, qual o país, qual líder dominará o mundo da moda? A explosão da moda. Hoje em dia podemos vestir o que quisermos, do jeito que quisermos. Mas isso não significa que temos total liberdade. As mulheres possuem uma considerável liberdade sobre o que vestem. A elas é permitido usar praticamente qualquer coisa. Mas, em hipótese alguma, isso se aplica aos homens. Eles ainda enfrentam uma grande proibição. Não podem usar peças do guarda-roupa feminino. Um homem trajando um vestido é imediatamente considerado transexual ou travesti. A princípio, nenhum homem usaria roupas femininas. Num futuro próximo, em momento algum, um rapaz será capaz de insinuar-se às mulheres usando uma minissaia, com suas pernas à mostra. Podemos dizer que o vestuário se tornará menos essencial, mas sua importância não desaparecerá. As roupas serão substituídas por outras técnicas de aparência física. Técnicas para remodelar o corpo.
Estou convencido de que, nos próximos anos, grande parte da população não demonstrará qualquer interesse no vestuário. Eles estarão concentrados em outras coisas, como a forma de seus corpos. Usando técnicas cada vez mais sofisticadas, homens e mulheres procurarão modelar suas pernas, seu abdômen, aumentar isso, reduzir aquilo. Resumindo, modelar seus corpos como uma escultura. As roupas não mais tentarão esconder hipocritamente as imperfeições da silhueta, mas sim revelar o corpo ideal. Mas essa é a imagem atual que temos de um corpo perfeito, ideal, equilibrado. No futuro será diferente e provavelmente em 2020 nossos filhos e netos olharão para os corpos dos anos 80 e 90 e dirão: como vocês puderam chegar a esse ponto? As pessoas vêm prevendo o fim da alta costura há bastante tempo. Mas ainda são os estilistas os responsáveis por impulsionar, dar prestígio e inovar as criações. Mesmo que apenas 100 mulheres no mundo inteiro comprassem produtos de alta costura atualmente, e as criações que vemos nos desfiles de moda não sejam para usar no mundo real, a indústria da moda proporciona uma publicidade incrível aos produtos que levam a assinatura de um estilista famoso. A alta costura pode não ter morrido, mas o tempo em que os grandes estilistas europeus reinavam como mestres da indústria da moda certamente não existe mais. Acho que o século XXI verá um enorme incremento de modas multiculturais, refletindo uma sociedade cada vez mais multicultural dentro de uma economia globalizada. Já vemos uma influência muito maior de estilos orientais na moda. A moda japonesa iniciou essa tendência nos anos 80. Atualmente podemos notar várias ondas de influência vindas da China e do centro e sudeste asiático. Eu acho que veremos também maior influência da América Latina. E, é claro, sempre haverá referências do estilo africano, afro-americano e indígena. Atualmente, testemunhamos uma diversificação, uma explosão de estilos que vão ao encontro de critérios culturais, preferências e identidade. Ao invés de usarmos somente aquilo que está na moda, naquela estação ou naquele ano, existem diversos estilos com vários apelos para diferentes tribos. O termo tribo, extraído da antropologia, foi utilizado primeiramente em relação à moda de rua, como os hippies, punks e rappers. Mas também pode se aplicar aos adultos. Assim, podemos ter uma tribo de mulheres de negócios usando ternos executivos, ou uma tribo de pessoas que se vestem na Gap, ou mesmo uma de roupas esporte. Hoje em dia, todos parecem pertencer a algum tipo de tribo. Uma coisa é certa. Podemos apostar que daqui a 100 anos, a humanidade ainda estará se vestindo sob uma mesma perspectiva. Em parte para proteger-se, em parte pelo pudor, em parte para mostrar quem é e, sobretudo, para agradar.